Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo exercício sobre pirâmides. Se liga aí. Então, exercício 1 aparecendo para vocês. A figura indica um prisma reto triangular e uma pirâmide regular de base quadrada. A altura desses dois sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é 4 centímetros, como indica as figuras. Se os sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide em centímetros será igual a... Então, ele quer a aresta da base da pirâmide. Então, aqui no nosso esqueminha, ele quer essa parte aqui, ó. Vou chamar já de x. Como isso daqui é uma base quadrada, então aqui também é x, ó. Tá? É x por x, já que é quadrado. Beleza. Vamos lá. O que ele falou pra gente? Ele falou que os sólidos possuem o mesmo volume. Se eles possuem o mesmo volume, se eu achar o volume de um, automaticamente achei o volume do outro e, consequentemente, eu consigo chegar no x. Bom, vamos então partir do volume do prisma que está aqui. Perceba que esse prisma não está na posição normal. A base dele está em pé e ele está apoiado sobre uma outra superfície que é uma face lateral dele, tá? Então, veja, esse triângulo em pé retângulo aqui é a área da base dele. E isso daqui é a altura dele, tá bom? Então, a gente vai ter que o volume do prisma é dado pela expressão área da base vezes a altura. A base é 6 por 4, é um triângulo, então dividido por 2. 6 vezes 4 dividido por 2. A altura é essa parte aqui, ó, 3 centímetros vezes 3, ok? Vamos já simplificar. Eu consigo simplificar o 2 com o 6, vai embora. Aqui vai ficar 3 para mim, tá? Então, eu vou ter 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36 centímetros cúbicos, porque eu estou falando de volume. Agora, o volume da pirâmide, eu vou escrever em forma de expressão, porque eu estou em relação a x. O volume da minha pirâmide vai ser dado pela expressão área da base vezes a altura, tudo dividido por 3. Então, a gente vai ter área da base é x por x. Então, é x vezes a altura. A altura dela é a altura dessa base aqui do prisma, ó. É 4 centímetros, tá? Aqui, exatamente, 4 centímetros. Dividido por 3. Então, a gente pode simplificar que o volume da pirâmide é x ao quadrado vezes 4 dividido por 3. Ok, a informação é essa, que o volume deles são iguais. Então, o volume do prisma, 36, tem que ser igual ao volume da pirâmide, 4x² sobre 3. Passa o 3 multiplicando, passa o 4 dividindo. Vai ficar assim, ó, 36 vezes 3 dividido por 4, igual a x². Se quisesse já fazer todas as contas, pode. Eu vou na base da simplificação. 36 por 4 é 9, tá bom? E aí, 9 vezes 3 é 27. Então, x ao quadrado é igual a 27. Eu não quero o valor do x, eu quero o valor do x², eu quero o valor da aresta. Tira a raiz do x², tira a raiz do 27. Cancela a raiz com quadrado, fica x. E aqui fica raiz de 27. Aí, se você for procurar nas alternativas que estão aí do lado, ó. Opa! Observe bem todo o meu esqueminha. Se você for procurar nas alternativas que estão aí do lado, você não tem o raiz de 27. O que você tem que fazer? Você tem que fatorá-lo. Então, vamos fatorar o raiz de 27. Fatorando 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Sai um 3, porque é raiz quadrada, a cada 2 que eu junto, 1 que sai. E esse que não juntou, fica na raiz. Então, raiz de 27 é a mesma coisa que 3 raiz de 3. Nós estamos falando de centímetros. Isso você encontra na alternativa D. Ok? No exercício 2, temos ao lado a planificação de uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Qual é o volume dessa pirâmide? Então, vamos lá.
A gente tem aqui a planificação dela e eu fiz ela montada aqui também, tá? Ele falou que segundo o desenho, as arestas valem 4. Como é triângulo equilátero, se essa parte é 4, aqui também é 4, aqui também é 4, e isso vale para todas as outras, ok? Veja só ela montada. Então, a gente tem aqui 4, a gente tem aqui um 4 também. Observando aqui, ó, pirâmide de base quadrada, uma pirâmide regular, a gente tem esse triangulinho retângulo. Isso daqui é ponto médio, aqui vai ficar metade para lá, metade para cá. Mesma coisa vale aqui, ó. Então, essa parte vale 2, ok? A gente quer chegar na altura, né? Isso. A gente precisa achar a altura para poder achar o volume. Então, aqui está a altura da minha pirâmide e esse daqui é o apótema da pirâmide. Beleza, eu preciso de uma relação. Será que eu sei a altura dessa pirâmide? Bom, a gente sabe a relação aqui. A gente tem um triângulo retângulo, então tem Pitágoras. Mas eu ainda estou com duas incógnitas. Mas observe só, esse apótema aqui, ele é o que dessa base, dessa face lateral aqui, ó? Ele é a altura, porque aqui a gente também tem um triângulo retângulo, ó. Então, ele é a altura de um triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero tem a sua forma. A altura do triângulo equilátero é igual ao lado vezes raiz de 3 sobre 2. Qual que é o lado? O lado desse triângulo é 4. Então, isso aqui é 4 raiz de 3 sobre 2. Simplificando o 4 com o 2, a gente vai ficar 2 raiz de 3 centímetros. Pronto, e esse é quem? É o apótema da pirâmide, tá? Achamos o apótema que a gente precisava. Agora, para achar a altura da pirâmide, eu vou usar o quê? Pitágoras. Então, ó, apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base. Vou colocar aqui só para a gente lembrar que esse daqui é o apótema da base, tá? Que no caso aqui, ó, é certinho metade do 4, no caso 2. Então, o apótema da pirâmide está aqui. 2 raiz de 3 ao quadrado. A altura da pirâmide, que a gente quer, mais o 2 ao quadrado, que é o apótema da base. Esse quadrado vale para os dois. Aqui, 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 9, que é 3. H ao quadrado mais 4. Então, eu vou passar esse para cá, vai ficar 12 menos 4 igual a h ao quadrado. Isso daqui vai dar que a altura da pirâmide ao quadrado é igual a 8. Tira a raiz, vai ter que a pirâmide é raiz de 8. Vale a pena a gente já racionalizar? Vale a pena sempre racionalizar, tá? Por 2, 4... Por 2, 2. Por 2, 1. A cada 2, sai 1, fica na raiz. Então, isso daqui vale 2 raiz de 2, o quê? Centímetros. Vamos responder a pergunta agora. Qual é o volume da pirâmide? O volume da nossa pirâmide é dado pela expressão área da base, vezes altura, dividido por 3. A área da base é... A nossa base é 4 por 4, né? É um quadrado 4 por 4, ó. Então, é 4 vezes 4. A altura nós calculamos 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Tudo isso dividido por 3. Isso daqui vai dar 16 vezes 2, 32 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Essa informação você acha na alternativa D. Maravilha! No exercício 3, exercício da FUVEST, a gente tem o seguinte. O sólido da figura é formado pela pirâmide
SABCD sobre o paralelepípedo reto ABCD e FGH. Sabe-se que S pertence à reta determinada por AE e que AE vale 2, AD vale 4 e AB vale 5. A medida do segmento SA, que faz com que o volume do sólido seja igual a 4/3 do volume da pirâmide SEFHGH é... Então vamos lá, a gente tem bastante informação aqui. FUVEST quer que a gente trabalhe com esse sólido aí. Vamos lá. Vamos separar as informações. Primeiro, o sólido todo é formado por um paralelepípedo na parte de baixo e uma pirâmide na parte de cima. Vamos calcular a área desses dois termos aí. O que a gente consegue? Vamos primeiro então, a área não, o volume. O volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo vai ser dado por o AE, que é 2, vezes o AD, que é 4, vezes o AB, que é 5. Cadê o AB aqui? AB aqui, 5, ó. São as arestas do paralelepípedo. Então, eu tenho 2 vezes 4 vezes 5. Isso daqui vai dar 40 centímetros quadrados, ok? Depois, vamos para a nossa pirâmide, que está na parte de cima. A pirâmide, no caso, o sólido, vou colocar aqui pirâmide SABCD, tá? Então, essa pirâmide ela é base quadrada e ó, onde está formando 90 graus aqui do vértice dela. É essa altura, SA, que ele não deu. Então, eu vou chamar essa altura de X, ok? Então, eu tenho que a base quadrada dela, ó, é 4 por 5. Então, ela vai ser 4 vezes 5, que é a área da base, vezes a altura, que é o X, tudo isso dividido por 3, porque é uma pirâmide. Então, isso daqui é 20x dividido por 3. Por enquanto, eu vou deixar assim, não tem outra informação. Aí, ele falou o seguinte, que o volume do sólido é 4/3 do volume da pirâmide SEFGH. Então, agora ele está falando dessa pirâmide, ó, que sai daqui e vai ligar nesses pontos aqui, ó. Liga o E, que já está ligado, mas vai ligar aqui, ó, no H, no F e no G. Esse sólido aqui, ó. Ele está falando que essa parte que está sobrando na parte de cima, ela tem 4/3... Ela não. O sólido total representa 4/3 do volume dela. Ou seja, essa parte que está sobrando aqui, ela é 1/3. Mas o que é mais fácil a gente fazer? É mais fácil a gente montar uma expressão para essa nova pirâmide que a gente fez e comparar com o volume do sólido inteiro, porque eu já tenho expressões para eles. Então, vamos montar a expressão do volume dessa pirâmide. Então, agora eu vou montar o volume da pirâmide SEFGH, ok? E o volume dessa pirâmide é a base dela, que é essa daqui. Ó, a base não mudou. A base é 4 por 5. Então, é a área da base, 4 vezes 5, vezes a altura. A altura dessa pirâmide é inteirinha, ó. É tudo isso. É o x com o 2. Então, é x mais 2. Então, esse 4 vezes 5 vai multiplicar x mais 2 ainda. Tudo isso sobre 3, porque é uma pirâmide, tem que dividir por 3. Então, aqui, esse 20 que está aqui fora, vai ser distribuindo esses dois termos aqui, a gente vai ficar com 20x mais 20 vezes 2, 40. Tudo isso sobre 3. Beleza. Vamos lá agora utilizar essa informação que o exercício passou para a gente. O volume do sólido é 4/3 do volume da pirâmide. O volume do sólido é igual a 4/3 do volume da pirâmide SEFGH. O volume do sólido é quem? É o paralelepípedo
mais a pirâmide ABCD. Então, eu vou pôr que é 40 mais 20x sobre 3. Esse é o sólido. Que vai ter que ser igual a 4/3 de quem? Do 20x mais 40 sobre 3 também. Vamos dar umas ajeitadinhas aqui, né? Aqui, ó, tirando o MMC, o 3 aqui embaixo, esse aqui vai modificar, então, vai multiplicar por 3, 3 dividido por 1, 3, 3 vezes 40, 120, mas aqui vai dividir, 3 por 3 é 1, vai manter o 20x, ok? Na outra parte aqui, eu vou multiplicar, é uma fração que está multiplicando todo mundo, então é denominador multiplica denominador, e numerador multiplica numerador, fazendo a distributiva aqui em cima. Então, na parte de baixo, a gente já sabe que vai ficar um 9, ok? Na parte de cima, vai ficar 4 vezes 20, 80x. 4 vezes 40, 160 só. Não tem mais nada aí. Aí, olha só. Essa fração e essa fração eu posso simplificar. Aqui que é 3, vira 1. Aqui que é 9, vira 3. E aí, o que eu vou fazer com esse 3? Passa para lá multiplicando. Então, o 3 já vai multiplicando esses dois termos. Já vou fazer direto a multiplicação. Ok? 3 vezes 120, 360. 3 vezes 20, 60. É igual, aqui só ficou esses dois termos, porque o 1 está multiplicando aqui. 80x mais 160. De um lado, quem não tem para o outro. 80x, passa o 60 para lá, menos 60, é igual 360, passa o 160 para lá, menos 160. Eu vou ter que 20x é igual a... Opa! 20x, eu vou ter que 20x é igual a 200. Então, a gente tem que x é igual a 200 sobre 20. Isso daqui dá 10 centímetros. Olha só que exercício que a FUVEST trouxe para a gente, hein? 10 centímetros. Isso a gente encontra na alternativa E, ok? O quarto exercício de hoje diz o seguinte: uma peça tem forma de uma pirâmide reta de base quadrada, com 15 centímetros de altura, e é feita de uma madeira maciça. A partir da base dessa peça, foi escavado um orifício na forma de um prisma de base quadrada. A figura mostra a visão inferior da base da peça, a base da pirâmide. Esse orifício tem a maior profundidade possível, isto é, sem atravessar as faces laterais da pirâmide, O volume de madeira em centímetros cúbicos dessa peça contém. Então ele quer saber quanto sobrou de volume na peça, tirando essa parte aqui que ele fez. Vamos tentar entender melhor. Então, ó, aqui vocês estão vendo a base da pirâmide, a pirâmide está de ponta cabeça, tá? Então, ó, o vértice dela estaria lá no fundo. Aí ele foi cavocando. Então, pegou aqui, foi feito um quadradinho. Aqui, ó, tá vendo? Foi feito um quadradinho, mas eu vou caprichar um pouco mais também, né? Deixa eu usar a régua aqui, pra gente não ficar ruim, né? Aqui, ó. Vou traçar aqui já, aqui e aqui assim, ó. Então, foi feito um quadrado, tá lá. Nesse quadrado, foi cavocando até chegar aqui, ó. Não perfurou a face lateral, tá? A altura da pirâmide está aqui, ó. Ó. Ok? Então, foi cavocando, formou um quadradinho aqui em cima e não perfurou, tá? Então, é como se fosse uma pirâmide com um prisma dentro dela, né? Sobrando espaço para você guardar alguma coisa, sei lá eu, tá? Então, olha só, o volume da pirâmide, a altura da pirâmide aqui é 15.
Foi a informação que ele deu. E a partir dessa informação, ele quer saber o volume da peça. Bom, o que eu vou fazer? A gente sabe também que a face, a lateral aqui da pirâmide é 4 mais 4 mais 4, né? No caso 12. Observe só, a gente tem dois triângulos aqui. Se eu traçar o apótema da pirâmide aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Eu tenho um triângulo maior aqui, retângulo, outro triângulo maior aqui, retângulo. Esses dois triângulos são semelhantes porque eles têm esse ângulo em comum. Então eu tenho uma semelhança de triângulos. Vamos marcar os pontos para a gente ficar claro quem que é. Aqui já está o ponto O, que eu passei por cima. Aqui eu vou chamar de ponto B. Aqui eu vou chamar de ponto C. Aqui eu vou chamar de ponto D, tá bom? Então eu tenho uma semelhança que o triângulo VOC, que é o triângulo grande aqui, ó, até a altura da triângulo, VOC, é semelhante ao triângulo DBC. DBC. E aí eu vou conseguir achar essa altura fazendo essa semelhança. Se eu acho a altura e acho a área da base desse prisma aqui que foi retirado, e eu consigo porque aqui, ó, eu estou vendo que é 4 por 4, então eu já tenho até a área da base. Se eu acho a altura, eu acho o volume retirado. E aí eu desconto da minha pirâmide total. Eu desconto esse prisma da pirâmide. É essa a ideia, então. Então nós vamos achar a altura do prisma para depois achar a altura da pirâmide, tá bom? Não, a altura da pirâmide já foi dada, 15. Beleza. Então vamos lá. Aqui na parte de baixo eu já tenho os valores, ó. Tudo, até aqui, ó, até o meio. Aqui, ó, até o meio, mede 4 até aqui, mas o meio dele está aqui, ó, exatamente no meio desse outro 4. Então essa parte aqui vale 2. Então aqui tudo vale 6, ó. Aqui vale 2, aqui tudo vale 6. Então aqui também vale 6. Essa partinha é 2 e essa partinha é 4. Pronto, tem informação suficiente para achar essa altura. A altura do triângulo maior, 15, está para a altura do triângulo menor, H. Assim como a base do triângulo maior, 6, está para a base do triângulo menor, 4. Multiplicando em cruz, a gente vai ter que 6H é igual a 15 vezes 4, que dá 60. H é igual a 60 dividido por 6, isso daqui dá 10 centímetros. Ok? Achamos então a primeira medida aí. Achamos a altura do prisma. Então eu tenho tudo sobre a pirâmide, tudo sobre o prisma. Eu consigo então fazer as contas que eu preciso. O volume do prisma primeiro. A área da base, que qual é a base aqui? É um quadradinho 4 por 4. 4 por 4 vezes a altura dele, que a gente calculou, 10. Então isso daqui vai dar 16 vezes 10, 160 centímetros cúbicos. O volume da pirâmide. O volume da pirâmide é o seguinte. A área da base, a base da pirâmide, ela é 12 por 12. Então, eu tenho 12 por 12 vezes a altura, que é o 15. Tudo isso dividido por 3. Não esquece de dividir a pirâmide por 3. Aqui, ó, já vai embora o 15 com esse 3. Aqui fica um 5. 12 por 12, 144. 144 vezes 5, 720 centímetros cúbicos. O que basta fazer agora? Basta descontar a parte que foi retirada, essa parte branca que é o prisma. Então, o volume restante, eu vou pôr assim, ó, o volume que sobrou, né, dessa madeira, é os 720, descontando o prisma que foi retirado, 160. Isso daqui dá 560 centímetros cúbicos, que a gente vê na alternativa A. Maravilha! Exercício 5, exercício da FUVEST. No paralelepípedo... Exercício 5, exercício da FUVEST.
No paralelepípedo reto retângulo ABCD EFGH, na figura tem-se AB igual a 2, AD igual a 3 e AE igual a 4. Letra A, então nós temos uma questão dissertativa com alguns itens, tá? Questão dissertativa da FUVEST, hein? Letra A. Qual é a área do triângulo ABD? Então ele quer esse triângulo aqui, ó. Vou até traçar o segmento, ó. ABD, tá? Nós vamos usar esse triângulo. Bom, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Eu sei a base? Sei. Sei a altura? Sei. O AB, ele falou, é 2. Eu vou colocar aqui embaixo a informação que é o mesmo que o EF. O AD, ele falou, é 3. E o AE, ele falou, é 4. Tá aqui, ó. Então, ó, esse triângulo é 3 por 2, tá? Aqui 90 graus, ok? Então, isso vai ser 3 vezes 2 dividido por 2. Maravilha, né? FUVESTinha aí, dando uma ajuda no item A. Isso daqui dá 3. Não tem unidade medida, deixa só 3. Se você quiser colocar unidades de área, você pode pôr, mas não há necessidade também, tá bom? Na letra B, o que ele vai pedir? O volume do tetraedro ABDE. Então, agora ele está falando ABDE. Aqui, então, eu vou ligar, ó. Eu tenho um tetraedro agora, ó. Esse daqui é um tetraedro, ABDE. Tem que ligar aqui também, ó, para formar o tetraedro, senão não forma, né? Senão vai ficar uma pirâmide de base quadrada. Aqui, ó. Consegue enxergar esse tetraedro? Veja só, eu tenho essa base aqui, eu tenho esse vértice aqui, eu tenho aqui tudo ângulo reto, são 3 ângulos retos juntos. Então, observe só, o tetraedro, que não é um tetraedro regular, dá para ver pelo tamanho dos segmentos, né? Mas ele tem um caráter especial. O tetraedro ABDE. Ele tem 3 ângulos retos aqui na ponta dele. 3 ângulos retos. Esses 3 ângulos retos fazem ele ser chamado de trirretângulo. Então, quando aparecer essa informação, significa que esse tetraedro ele tem essa característica, ele é trirretângulo. Bom, ele quer o volume. O volume do tetraedro é o volume de uma pirâmide. Área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume do tetraedro é área da base vezes a altura dividido por 3. A base, bom, a base eu acabei de calcular, é 3, ó. Você pensar que aqui é a base dele e aqui é a altura, ó, você tem todas as informações. Então, é a área da base, que é 3, a altura, que é 4, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um plano que contém a área da base e aqui eu tenho todas as arestas nessa direção, ó, no E. Então, essa altura é 4. E eu já posso falar a altura porque forma 90 graus. Isso daqui, simplificando de novo, então a FUVEST facilitando nas contas para a gente, dá 4 unidades de volume. Bom? Unidades de volume. Na letra C, ele pede o seguinte: a área do triângulo BDE. Área do triângulo BDE. BDE. Bom. Aí agora eu vou ter que ver quem é base e quem é altura nesse triângulo. Olha só, então eu fiz o triângulo à parte para vocês poderem observar aí melhor ele, tá? É o triângulo BDE, BDE. Então ele está aqui agora, tá? Esse triângulo. Bom, a gente precisa de área da base e altura. A altura do triângulo eu vou traçar aqui, ó. Essa da altura aqui, ó. Ficou um pouquinho torto, hein? Tá? Vou deixar indicado essa altura, vou chamar ela de Y, para não confundir com outras alturas que a gente já usou, tudo bem? E aí eu preciso da base. Bom, a base desse triângulo é DE. Então eu consigo achar essa base, consigo achar DE, né? Ó, veja que é um triângulo 3 quartos catetos aqui, ó, 90 graus. Isso daqui tudo mede 5. Vou colocar aqui, não vou colocar lá para não sobrecarregar o meu poliedro. Então nós vamos aqui direto. Vale 5. Ok. Bom, tenho a base? Não tenho.
tenho a altura e preciso da área. Preciso de mais informação. Consigo mais informação? Veja, se eu chamar essa parte de x, eu sei que essa parte vai ser x menos 5. Veja só, então. Então, nós vamos continuar daqui, porque eu cometi um erro lá em sinal, então nós vamos recomeçar essa parte. Então, a gente tem que essa parte eu chamei de x, então isso aqui é 5 tirando o x. Beleza. Aqui, isso daqui é o B, E. E aqui está o ponto D. Aqui eu vou chamar de I, só para separar, tá bom? Então é o seguinte, se eu olhar lá no meu paralelepípedo, o BE é diagonal. Então, para achar o BE, a gente vai ter a seguinte informação. BE ao quadrado vai ser igual ao 2 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. O BE ao quadrado é igual a 4 mais 16. BE ao quadrado é igual a 20. Eu não quero o valor de BE ao quadrado, eu quero só BE. Tira a raiz, 20. Pode deixar assim sem fatorar, vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Maravilha. Próximo passo, vou achar o DE. O DB ao quadrado, no nosso paralelepípedo, ele é diagonal de um retângulo 3 por 2. Então, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O DB ao quadrado é igual a 9 mais 4. DB ao quadrado é igual a 13. Tira a raiz do DB. Isso daqui é raiz de 13. Então, esses são os dois valores que a gente precisava. Aqui é raiz de 20. Aqui é raiz de 13. Maravilha. Observa só. Não foi suficiente aplicar todos esses Pitágoras que a gente usou. Aqui também eu posso aplicar Pitágoras, aqui também. E veja, eu vou ter dois teoremas de Pitágoras com duas variáveis. Então, eu tenho duas equações com duas variáveis, eu consigo resolver. Vamos, então, aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos lá. Primeiro, no triângulo BDI. No triângulo BDI, a gente vai ter que raiz de 13 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. No outro triângulo, no triângulo BEI, aplicando Pitágoras, eu vou ter que raiz de 20 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 5 menos y ao quadrado. Vamos dar uma arrumadinha aqui, porque eu tenho coisa para cancelar, né? Raiz e quadrado vai embora, ó. Então, vai ficar o seguinte. Nesse sistema, 13 é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. 20 é igual a y ao quadrado mais 5 menos x ao quadrado. Maravilha. Vou fazer o seguinte. Como todas têm y aqui, já vou subtrair para sumir com esse y. Então, ó, uma conta de menos entre as duas equações. E aí eu vou ficar 13 tira 20 menos 7. Y ao quadrado tira y ao quadrado, o que acontece? Some, olha que belezinha. E aí eu vou ficar com x ao quadrado menos 5 menos x quadrado, ok? Vamos abrir isso daqui então, vai ficar menos 7 é igual a x quadrado menos, cuidado com esse menos aqui, quadrado do primeiro, 25, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Esse menos vai fazer o quê? Vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro, então vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 25 mais 10x e menos x quadrado. Olha o que aconteceu com o x quadrado. Uma única boa notícia. Uma única boa notícia aqui pra gente, ó. Vai embora, cancela ele. Maravilha. E aí sobrou só esse x, então. Passa esse 25 para lá. Menos 7 mais 25 é igual a 10x. Maravilha. 7 tira de 25. Isso daqui dá 18 igual a 10x. Isso daqui é x igual a 18 sobre 10. Dá para dar uma simplificada. 9 sobre 5. Deixa assim. É melhor do que número decimal.
Maravilha. Achamos a nossa base, né? A base que a gente queria num dos triângulos. Então, eu posso voltar aqui e achar o nosso y agora. Então, nós estamos com essa equação. Substituindo, vai ficar 13 igual y ao quadrado sobre 9 quintos ao quadrado. 13 é igual a y ao quadrado mais 81 sobre 25. Y é igual a raiz de 244. Raiz de 244, fatorando, vai dar 2 raiz de 61. Tudo isso sobre o 5, tá? Que eu tirei a raiz aqui. Então, esse é o valor do 5. Ou seja, então é isso. A gente achou o x, a gente achou o y, que a gente precisava. O x a gente já tinha, que era 5. O y a gente foi buscar. Chegamos nesse trambolho aí, que foi o 2 raiz de 61 sobre 5. Tudo isso dividido por 2. Esse 2 vai multiplicar aqui embaixo, então ele vai cancelar com esse 2. Esse 5 vai cancelar com esse 5. E a área do triângulo que a FUVEST quer saber é 61. Na letra D, ele pede o seguinte. Então, ele quer, sendo o ponto Q o triângulo BDE mais próximo do ponto A, quanto vale a Q? Então, ó, a gente tem esse esqueminha aqui, certo? Vou trazer o desenho aqui de novo. Ele quer um ponto Q o mais próximo do A, ou seja, a menor distância. Então, pelo menos, eu vou ter um 90 graus aqui, ó. Ele quer saber quanto vale essa medida aqui agora, ó. Aqui. Vou chamar ela de x aqui de novo, ó. Essa medida aqui. Bom, considerando o triângulo BDE, que foi o triângulo que a gente acabou de trabalhar aqui, como a base desse tetraedro, olha só, agora a gente tem a área desse triângulo. Eu tenho o mesmo tetraedro, mas agora, ao invés de olhar essa área e essa altura, eu vou olhar isso aqui, ó, base e altura. O meu x agora vai ser altura. Conseguiram entender isso agora? A minha nova base é o triângulo que eu acabei de achar a área, e a minha altura é o x, porque ele quer a menor distância, então isso aqui forma 90 graus. Vamos calcular então. Então, eu sei a altura, eu sei a área da base, eu sei o volume e eu preciso da altura. Então, o volume do tetraedro, que é uma pirâmide, é dada pela expressão área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base a gente acabou de calcular, é raiz de 61. O volume a gente já calculou, que é o volume do tetraedro, que deu 4. Então, isso aqui é 4 igual a raiz de 61 vezes a altura que eu quero, que eu chamei de x, dividido por 3. Maravilha, passo 3 para lá, multiplicando 12, passo 61 dividindo, raiz de 61 é igual a x. Não deixe a resposta assim, principalmente numa questão dissertativa, eu vou racionalizá-la. Então, eu tenho essa seguinte situação sobre 61, vou racionalizar por 61. Racionaliza por 61 em cima, 61 embaixo. Isso daqui vai dar 12 raiz de 61. Raiz de 61 vezes raiz de 61. Raiz de 61 ao quadrado, 61. Essa é a área a minha altura, que é o AQ, que ele pediu. Tá? Claro, numa questão dissertativa da FUVEST, você vai fazer bem organizadinho, falando quem é quem. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.